Para a nossa convidada de hoje, a moda estabelece pontes e diálogos entre os tempos, as tradições e o mundo contemporâneo. As Áfricas são o ponto de partida do trabalho dela. Em 2006, ela criou uma marca de roupas afro-urbanas feitas com capulanas, como são chamados os tecidos tradicionais africanos. E desde então, já realizou desfiles, exposições, performances, intervenções urbanas, ensaios fotográficos, além de palestras e oficinas. Eu tenho o prazer de receber a estilista Tenka Dara. Tenka, prazer enorme te receber aqui. Prazer. Muitíssimo Prazer obrigado. E para a gente dar início à nossa conversa, vou te mostrar aqui um vídeo. Hoje em dia a gente tem mais acesso, a gente se vê mais, a gente tem mais representatividade negra, coisa que não acontecia. Há 10 anos atrás eu não tinha referência, eu tinha que buscar referências para o que eu faço fora do Brasil. Então a gente está criando referências, imagens onde as pessoas se veem e são vistas e geram e viram referências para outras pessoas também. E isso vai gradualmente gerando uma mudança de paradigma e uma mudança cultural, né? A gente interfere mais diretamente na cultura hoje em dia. Como que você chegou a essas referências? As suas referências no teu trabalho? Ricardo, eu cheguei a essas referências pesquisando muito e procurando na modernidade, no mundo contemporâneo, raízes, as nossas raízes, porque aqui no Brasil a gente cresce um pouco sem referência, né? O negro brasileiro agora se descobriu negro, é muito recente isso pra gente, agora a gente percebeu que a importância de conhecer o passado, né? Através de símbolos, de mitologias, de histórias, a gente está se inteirando que existe uma história que é anterior à história do Brasil. E a gente finalmente conseguiu voltar e estabelecer um elo com o continente africano que tem resquícios da nossa história, né? E a partir desse conhecimento, eu acho que a gente... essa é a primeira referência, o conhecimento da nossa ancestralidade, da nossa história antes da escravidão. É reconhecer que a nossa história não começa aqui e nem começa quando os navios negreiros chegaram aqui, né? Exatamente. E aí você vai se deparar com uma história antiga, rica culturalmente, com coisas para ensinar para a humanidade, com valores a serem passados. E então a minha principal referência realmente é o estudo da história africana, para começar. E aí depois eu comecei a descobrir coisas. Eu tive o prazer de ir para Moçambique, que é o país onde minha mãe vive há 15 anos. E com esse encontro com a África, que já não era mais a África dos meus sonhos, né, aquela África mítica, eu pude também me deparar com uma África real, contemporânea, cosmopolita, globalizada, né, com tudo o que isso tem de bom e de ruim. E essa África contemporânea, para as minhas criações na moda, ela é a principal referência. Porque a gente fala muito dessa África tradicional, dessa matriz africana primordial, que é muito bacana, que povoa o nosso universo simbólico, imagético e fortalece fortalece o nosso espírito, né? Mas a gente também conhece uma África muito folclorizada também, né? Que não condiz com a realidade do que é a África hoje, né? As Áfricas hoje, né? Exatamente, porque quando eu me deparei com a realidade, eu vi que tem um contexto tribal, mas tem um contexto urbano muito forte, jovens dialogando com o mundo inteiro, falando várias línguas, se deslocando, falando dos mesmos temas que a gente está falando aqui no Brasil agora, dos mesmos temas que outros jovens negros estão falando na Europa. Então, tem um ar contemporâneo que permeia todos nós, né, que somos jovens negros da África e da diáspora. Então, um pouco... essa se transformou na minha grande referência para o trabalho na moda. Agora, como você chegou na moda, assim? O que te levou para... Ai, Ricardo, uma longa história, viu? Então vamos resumir. Vamos resumir, né? Porque eu estudei primeiro teatro e acabei migrando para comunicação. Você é jornalista, né? Eu sou jornalista. Coleguinha. Exatamente, eu migrei para a comunicação e comecei a pesquisar a África e a diáspora
no meu trabalho de jornalista, né? Porque eu sempre trabalhei com jornalismo cultural e eu comecei a pesquisar essa diversidade da África e das manifestações africanas na África e aqui na América Latina. Então, esse contato me fez ter isso como diretriz na vida. E a moda surgiu porque eu acho que a moda ela tem um apelo muito grande. Ela comunica muito rápido, né? Você tem um discurso antes mesmo de se apresentar, através da roupa que você usa. Então, eu escolhi a moda porque ela tem esse alcance, né? Escrevendo textos. Ela chega primeiro, né? Ela chega primeiro. O teu cabelo, a roupa que você veste, primeiro. o acessório que você usa, diz muito sobre você, Exatamente. do que você pensa, da tua atitude, né? E eu sempre tive isso comigo, sempre me vesti do que eu acredito, né? Me vesti de mim mesma. E eu sempre soube da força que isso tem. Então, essa força, acho que pelo fato de eu me vestir como eu queria, como eu acreditava que eu era, assim, como eu queria me mostrar para o mundo, começou a gerar o interesse de outras pessoas, porque a gente tinha um buraco na moda brasileira, onde a moda identitária, uma moda original, que falasse de questões étnicas, culturais, ela sempre esteve em falta no mercado da moda brasileira, né? Então, quando eu comecei a falar disso, o interesse de outras pessoas surgiu e esse interesse foi o que me motivou a produzir mais roupas. Uma amiga que viu e falou, nossa, eu quero uma roupa dessa. E eu comecei a fazer roupa para as minhas amigas. E a demanda só cresceu, porque realmente era um buraco no mercado que precisava ser preenchido. A Baobá surgiu dessa necessidade de alguém fazer moda com identidade. E por acaso eu estava lá. E comecei a fazer também porque tinha muito sentido para mim. Eu não encontrava, eu sempre gostei de roupa, de estilos, e eu não encontrava uma coisa que tivesse ao meu alcance. E era tudo muito orgânico para você, né? Muito que já orgânico. Vinha de uma pesquisa, de uma experiência, né? Foi um pouco, as coisas foram se dando muito naturalmente. Eu falo que tem coisas que pedem para acontecer. E eu acho que a moda na minha vida é isso, ela pediu para acontecer. Que bom, e a gente que ganhou com isso. Vou te mostrar aqui mais um vídeo. Eu queria saber um pouquinho de cada um, por que da moda como escolha, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel político que a moda tem. Por uma questão de autoestima, acho que sempre foi, a moda para mim foi sempre uma questão de defesa, né? O me vestir, o eu me trajar sempre foi uma armadura para mim, para eu conseguir driblar algumas coisas, algumas questões como autoestima, como o real empoderamento, sabe? Isso tudo foi sempre uma condição para eu conseguir me sentir melhor nos espaços e circular nos espaços onde eu circulava desde muito jovem. E por isso que eu acho que eu escolhi moda por causa disso. E eu acho que a geração do momento, a gente vai olhar isso como uma coisa que é um movimento político, sim, assim como teve o movimento Black Power no final dos 60, começo dos 70, e vai começar a entender que realmente aqui no Brasil isso foi um movimento importante. Começou com imagem, mas imagem também é política. Você está ali com autoestima, pronta para ocupar o mercado de trabalho, para mostrar sua opinião, para não ser acuar, enfim, recuar diante de alguma coisa que desempenha a sua imagem, ou, sei lá, do maquiador que fala do seu nariz, ou da sua estética afro, entendeu? Que é o que acontece, volta e meia. E você ter um poder de voz e de ouvido para você escutar e para você falar, eu acho que isso é uma ferramenta política e eu acho que a moda tem muito a ver. Então, ela fala em poder de voz, né? A moda proporciona isso, né? Porque como foi dito aí, a moda pode ser uma atitude política. E eu acho que na história dos povos, na história dos povos que são discriminados, eu acho que a moda, a vestimenta, o acessório tem muito essa força, né? Essa força política. Você vê dessa forma? Você pensa sobre isso? Como é que é? Ricardo,
A moda, ela pode ou não ter um papel político. Isso é uma escolha, né, de cada um. Eu fiz um caminho que é político. Tem gente que é completamente desligada desse caminho, que segue tendências e se um dia tá na moda falar do Che Guevara e da Frida Kahlo, a gente fala da Frida Kahlo e do Che Guevara. Se não está na moda, se eles são execrados pela sociedade, a gente vai falar de outro assunto. Tem essa moda também. Só que a gente pode optar porque a moda, como eu falei, ela tem um apelo que é fortíssimo, ela tem uma chegada imediata. E então você pode aproveitar essa plataforma que por muita gente é usada de maneira efêmera, né, como de maneira artificial. Você pode usar essa plataforma como uma maneira de dizer o que você pensa, o que você acredita, o que você espera da sociedade. Então, a moda tem um papel político desde que você escolha atuar politicamente através da moda que você faz. E essa é uma escolha que a gente fez, porque eu venho de uma história de militância, eu sou militante desde a barriga dos meus pais, então não tinha muito como fugir dessa questão política. Agora, dá para unir essa atitude política com empreendedorismo, com business? Então, como é que é essa equação? Essa sempre foi uma grande pergunta para mim, porque como que você alia a arte de protesto com a estética, né? com uma criatividade, com um pensamento estético? Eu acho super possível. Eu acho que a gente não pode perder esse caráter, né? O caráter de falar da beleza, que é algo que transcende ao material, né? E acho que isso está no trabalho que a gente faz também, não pode deixar de estar, porque é isso que encanta as pessoas, inicialmente. Mas por trás do belo tem um discurso, e a gente procura sempre falar disso nas entrelinhas, né? Mas a primeira chegada, o que realmente encanta quem olha as roupas que a gente faz é a beleza das cores, das tramas, das estampas e das misturas que a gente propõe, né? Então, as duas coisas estão presentes. Depois a gente começa a mandar aquela letra. Então a coisa dá certo, né? Dá certo, é super possível. Não é porque você é político que você vai usar uma camiseta branca com uma frase de protesto escrita só. A gente usa camiseta branca com frases de protesto, mas a gente procura elaborar também. De preferência com bastante cor, né? Exatamente, a gente mistura tudo com muitas cores. Então, e assim eu vou para o intervalo, mas é rapidinho. Fique aí com a gente.